Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, fechando essa parte aqui teórica, não é isso? Uma horinha e meia de parte teórica e depois a gente vai direto para os exercícios. André, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, quais são as características que ela tem, tá? Falei que ela pode ou prestar um serviço público ou desempenhar uma atividade econômica. Quando ela está prestando serviço público, André, ela tem o quê? Se ela está prestando serviço público, cara, ela vai ter imunidade nos impostos dela. Eu vou considerar os bens como bens públicos. Se ela causar um dano a terceiro, a responsabilidade dela vai ser sem a aferição de dolo ou culpa, ela vai indenizar. O Estado, poder público, criador, União, Estado, municípios, é responsável subsidiário. Tá claro? Se por acaso ela me ofender, cabe a impetração de mandado de segurança e ela tem que respeitar os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está claro? Então, André, veja bem. Quando você fala de BNDES, BNDES desempenha o quê? Primeiro ponto, cara. O que é BNDES? Empresa pública. Como é que ela foi criada, André? Rapaz, uma lei autoriza a criação dela e o presidente foi lá e decretou lá atrás. Eu posso criar agora outras, sim ou não? Claro. Mas entenda que se eu criar, eu gero despesa, porra. Tá claro? Eu vou ter que pagar salário para essas pessoas. As pessoas vão ter direito adquirido. Elas vão se aposentar. O Estado tá gordo. Eu tenho que agora emagrecer. Como é que eu emagreço agora? Privatizando. Ah, agora que eu tô vendo. Ah, tô entendendo por que o Paulo Guedes fala que quer privatizar tudo. É essa a ideia. Desinchar o Estado. Beleza? É isso aí. Ah, por que tem um problema da Previdência agora? E o grande problema da Previdência são os funcionários públicos. Porque ele engordou demais. Tá claro? Vem há muito tempo. Tô culpando o governo nenhum, não. Vem há muito tempo inchando. É fácil. É só falar pro Congresso que é corrupto. Me autoriza uma lei aí. É que a gente falava de jabuti. Acontecia muito isso. Jabuti. O que é isso? O Congresso Nacional estava debatendo sobre uma lei para reduzir as desigualdades sociais entre índios da tribo Tchucarramãe. Então o Congresso estava debatendo sobre isso. Aí faz um projeto de lei aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados. Quando vai para o Senado, ele fala, artigo 1º, acabar com a desigualdade do Tchucarramãe, inciso 2º, como, 3, 4, 5. Artigo 7º, é criada a empresa pública que fala sobre bolas de futebol amarelas. Ponto. Essa lei tem vigor na data da sua publicação. Manda para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vê aquele texto lá, aprova. Tá entendendo? É chamado de jabuti. Inserção. Taca lá. No que tacou lá, tá entendendo? Taca lá e tá autorizado. O presidente vai lá, por decreto fala, criado a empresa de bola amarela. Criação. Qual a estrutura? Prédio, 12.500 andares. Funcionários, 13 milhões de funcionários. Eu agora, presidente, sou capaz de indicar 13 milhões de funcionários. Quem viu isso? Ninguém. Onde é que foi criado? Como é que o presidente criou um prédio aqui, cara? Prédio de 2.700 andares, 3.500 funcionários. Através disso. Tá claro? Mas sofre os princípios da administração pública. André, e quando uma empresa pública, sociedade de economia mista, desempenha uma atividade econômica? Aí, meu querido, se está desempenhando uma atividade econômica, ele tem que ver as leis de mercado. Tá? E a lei de mercado significa o quê? Significa dizer que não vai ter imunidade, os bens dela podem ser privados, a responsabilidade dela, em regra, é subjetiva, a não ser aí, né, que haja uma relação de consumo, aí vai ser objetiva. O Estado não é responsável subsidiário, não pode sofrer mandado de segurança, tá claro? Até porque o agente ali não está no desempenho de um serviço público, mas de uma atividade econômica, e tem uma menor influência dos princípios da administração pública. Tá claro? Então quero que você entenda, se na hora vier uma dúvida, você pensa no diretor do BNDES. André, o diretor do BNDES, você tem cargo público ou emprego público? É livre? Mas André, ele desempenha uma atividade econômica ou um serviço público? Depende da decisão dele. Se a decisão dele é autorizar ou não o financiamento da casa própria, é serviço público. Se eu não emprestar dinheiro para o Joesley Batista, é atividade econômica. Tá claro? Então ele vai ter imunidade ou não nessa atividade? Ele vai sofrer mandado de segurança, sim ou não? Se a atividade dele for contra um serviço público, sofre sim. Se eu estou prejudicando esse cara aqui, esse cara entra contra mim através do mandado de segurança. Agora, se é uma atividade econômica, não. Tá claro? Muito importante isso aqui, galera. Só ter essa visão aqui, dá uma lida, cara. Pô, pega essa aula aqui, uma horinha só, cara. Depois dá uma lida, tu mata todas as questões da tua prova, cara.
Aí depois a gente vai fazer as questões. Caramba, as questões são isso aqui. Você vai ver que as questões da CESP que eu fiz para vocês são muito mais fáceis do que isso aqui que a gente está vendo. Porra, brincadeira. André, e as fundações governamentais de direito privado? Né? Você falou que podem ter fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Onde é que está isso? Olha, está no artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201 de 67, que estrutura a administração pública, de 67, tá? Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desempenho de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Então você tem aqui uma fundação pública, o que eu sublinharia aqui? Tá? Eu sublinharia aqui, já sabe, né? De direito privado. Apesar de ser uma fundação pública, ela pode ser de direito privado. Ou, evidentemente, se é uma fundação, não tem fim lucrativo. Não é isso? É setor público. Não é isso? O que é importante? A autorização legislativa. Tá claro? O que é importante? A autonomia, patrimônio próprio, gerido por ela mesma. Tá claro? E custeado por recursos da União. Poxa, André, tem que ter controle do Tribunal de Contas? Tem que ter, claro, né, galera? Beleza? Tá claro? Por isso que hoje tem autor aí, para mim o melhor autor, depois do Diogo de Figueiredo, o Celso Antônio Bandeira de Melo, ele não admite essas atividades, tá? Essas tais entidades, perdão. Prevalece sua possibilidade de criação. Então hoje, isso que eu estou falando para vocês, essas fundações públicas de direito privado, elas podem ser criadas, é o que prevalece na doutrina e na jurisprudência. Tá claro? Não podem titularizar serviços públicos, mas estão atualmente executar. Elas não são, as fundações públicas, elas não são titulares do serviço público, mas elas apenas executam. Tá claro? Integra a administração pública indireta e tal. Maravilha? Tranquilo? Aqui eu vou perder 5 minutinhos só com vocês, porque eu não acredito que caia para a tua prova isso. Tá? Estou fazendo um apanhado inicial, não é isso? É óbvio que no meu curso eu vou aprofundar tudo isso aí. Não é isso? Mas agora eu fico por aqui. Olha, quero falar só algumas coisas com vocês. Tá? André, e a BR Distribuidoras? O que é a BR Distribuidoras? Empresa subsidiária. Controlada pela empresa pública ou pela sociedade com meio misto. Então, André, quem é que cria a BR Distribuidoras? Não sei não por enquanto, mas ela é criada pela Petrobras. Tá claro? BR Gás e Líquido, BR Distribuidoras. Tá claro? Autorização legislativa. Olha, autoriza-se a criação dela, não integra a administração, exceto se preencher os requisitos estabelecidos em lei. Na verdade, são subsidiárias da empresa que a criou. Tá claro? Depende da autorização. Artigo 37, inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de suas subsidiárias de entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Tá claro? Então eu tenho as subsidiárias. Se esqueceu, lembra da BR Distribuidoras. Fundações de apoio, queria só falar com vocês, não é no teu programa, tá claro? Fundações de apoio, pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Só para ter uma noçãozinha rapidinha, são aquelas instituições federais de ensino superior e demais instituições científicas e tecnológicas. São as fundações de apoio. Tá bom? Só saber isso. André, existem aquelas entidades de pesquisa, não é isso? O INPEC, o CTPEC, né? São coisas de pesquisa, ou então de ensinos, tá claro? Escola Superior de Ensino. Quer dizer, às vezes o poder... Olha aqui, ó. De que trata a Lei 10.973, celebrar convênios e contratos nos termos do artigo 24 da Lei de Licitação, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, como fundações, pesquisas, extensão, desenvolvimento científico, tecnológico, estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. André, para que serve isso? Pô, cara, para auxiliar as entidades federais de ensino e de pesquisa superior. Tá claro? O problema, por isso que nos governos anteriores, falava-se que está desenvolvendo pesquisa, mas isso tudo, galera, é com verba pública.
Então sempre vai ter um lado dizendo o seguinte, olha, foi criada tal entidade. Essa entidade desenvolve pesquisa, com célula-tronco, pesquisa para combater a dengue, pesquisa para combater... Eu sei, tudo isso é ótimo, não é isso? Tem que ser criado várias? Com certeza, desde que não haja sacanagem. O que fala o outro lado? Foi criado esses institutos, porém tem sacanagem com dinheiro público, tá claro? E você percebe que o dinheiro público vem justamente do artigo 37, inciso 20. Entes de cooperação, tá claro? Pessoa jurídica de direito privado tem que ter interesse social e não atividade não lucrativa. São os entes de cooperação, tá? Só que outras pessoas chamam, gente, de entidades paraestatais, tá? O que é paraestatal? Paralela ao Estado. Então você tem o Estado e tem todas aquelas entidades que correm paralelamente. Perfeito? Aí tem a controvérsia aqui, não cabe a gente falar. Não é isso? André, o que são as entidades paraestatais? Tá? Um bom exemplo são aquelas do sistema S. SESI, SESC, SENAI, SENAT, SEBRAE. Tá claro? Essa galera toda, jogo rápido, galera. Qual é a característica delas? Tá? Olha, são pessoas de direito privado, são criadas por autorização legislativa, autoriza, né? A lei autoriza que ela seja criada. Teoricamente, ela não tem fim lucrativo. Uma vez eu falei isso conversando, né? Não estava dando aula especificamente dessa matéria. Eu falei, olha, teoricamente, sem fim lucrativo não pode ter. E realmente ele ria, André, eu trabalho lá. Tá? Curso de formação de garçom, há 10 anos atrás, custava R$300. É óbvio que não tem fim lucrativo. Um curso com R$300 não há fim lucrativo. Tá claro? É só o custo mesmo, para o cara ter que ir lá, ar-condicionado ligado, professor pagando, sem fim lucrativo. Falei, André, hoje custa R$5.000. De R$300 para R$5.000. É óbvio que passou a ter fim lucrativo. Inclusive, já estão investigando aí coisas que é a distribuição de lucro entre os seus dirigentes. Tá claro? Serviço de utilidade pública, claro, você fazer um curso de formação de garçom, há uma utilidade pública gigante nisso, que eu tiro o cara do desemprego e melhoro o serviço de prestação para a população. Benefício para uma classe de profissionais, não pertence ao Estado, tá? O sistema S, SESI, SESC, SENAI, custeado por contribuições compulsórias. Agora a reforma trabalhista mudou isso, não é isso? Graças a Deus, não é isso? Você tinha até os sindicatos que faziam isso também, tá claro? Superávit e não lucro, devendo ser revertido para a finalidade. Por isso que eu critiquei para vocês. Teoricamente, se esses cursos derem lucro, André, o curso subiu de 300 para 500, para 5.000, mas todo esse lucro do curso pode ser redistribuído para os dirigentes? De jeito nenhum. Não tem finalidade lucrativa, tem que ser o quê? Reinvestido na entidade. Tá claro? Uma piada, é só o cara não redistribuir lucro, mas botar o salário dele de R$3.000 para R$70.000. Eu estou distribuindo lucro de uma forma disfarçada. Tá claro? Mas aí pega no teto. Pega no teto por quê? Porque a pessoa de direito privado. Tá claro? Não pertence ao Estado. Tá claro? Agora, realmente tem o controle do Tribunal de Contas, tem que ter um mínimo de controle nisso, tá? Olha que desgraça, contratação sem concurso público. Se não integra o Estado, também não tem obrigatoriedade de concurso público. Eu boto quem eu quiser, quem eu achar que é mais relevante. Tá claro? Obrigados a licitar, podendo ser por rito simplificado. E aí que ele começa a fazer aquela bula mesmo. Tá claro? O custo passa a ser mais caro, o lápis que o cara se utiliza é mais caro, então posso elevar o curso de 300 para R$5.000. E tem imunidade de impostos. Tá? Por quê? Justamente por uma questão de fomento. Por que eu dou imunidade de impostos para essas entidades? Para que ela possa ter, não é isso, uma facilitação no desempenho, haja vista que há um interesse público. Não critica não, pensa na razão de ser. Tá? Se o sistema S é feito para melhorar a sociedade, por que eu vou cobrar um imposto, haja vista que o imposto é para redistribuir para a sociedade? Então você não paga imposto não, mas o serviço que você presta melhora a qualidade de serviço à sociedade. Beleza? Tranquilo? E, para fechar, nós temos o terceiro setor, né? Esses são aquelas entidades privadas da sociedade civil que exercem atividades de interesse público sem fim lucrativo. Que aí são aquelas ONGs, as OCIPs que eu falei com vocês. ONG, OCIP, tá claro? Sem fim lucrativo. Regime predominante privado
e parte de direito público. Desempenha uma atividade estatal de fomento. As organizações sociais e as OCIPs, tá? Fazem parte do terceiro setor, tá? O que são as organizações sociais, para a gente fechar rapidinho, tá? Tem que ter uma qualificação especial, outorgada pelo governo federal. Então eu tenho que ter um amigo no governo federal. Tinha que ter sido amigo do Lula, amigo da Dilma, amigo do Temer, e agora tem que ser amigo do Bolsonaro. Olha, presidente Jair Bolsonaro, eu tenho uma ideia na cabeça, tá? Um galpãozinho pequenininho, uma kitnet aqui, e eu tô com uma ideia boa. Eu preciso me qualificar, queria que você me outorgasse uma qualificação para que eventualmente eu receba verba pública. A ideia é o quê, o senhor André? Não, eu quero ajudar aí os militares da reserva. Eu quero ajudar os tenistas que não podem mais jogar tênis e precisam de um apoio psicológico para buscarem outros esportes. Gostei da ideia, tá ok, gostei da ideia. Tome verba pública, qualifico, tá claro? Com vantagens peculiares, como empréstimo de pessoal, destinação de recursos, isenções fiscais e repasse de bens. Pô, gostei da tua ideia, cara. Quer ajudar os militares? Os tenistas militares que não podem mais jogar tênis e querem nadar? Gostei da ideia. Qualifica a tua ideia para mim. Manda o teu projeto, qualifica a ideia. O que ele faz? Repassa bens, não é isso? A sede do local. Depois, te dou algumas isenções fiscais, destino recurso para vocês e faço um empréstimo de uma galera para você. Olha, toma aí funcionário para te ajudar, papapá, porque você é meu camarada. É óbvio que eu estou exagerando para que você observe que existem critérios de controle. Tem que ser uma atividade de interesse público, né? Não necessariamente um serviço público, porque se for serviço público tem que ser por delegação, através de um contrato administrativo, não é isso? A outorga é uma decisão discricionária, mas pode ser inconstitucional por violar a isonomia. Então tem sempre esse controle, tá? Senhor Jair Bolsonaro, por que você deu a outorga para o André Queiroz? Não conheço, ele é advogado, criminalista e tal. Só porque ele joga tênis? É, porque ele joga tênis, eu acho legal. Por isso que eu acho que ele é um cara, por jogar tênis, que vai observar bem o interesse público. Não faz sentido, não é verdade? É espécie de parceria entre a administração pública e o setor privado, não é isso? Formalização através de um contrato de gestão com a aprovação do ministro de Estado da pasta. Então eu teria que falar com o ministro do Exército, com ele, controla isso aí e repassa tudo isso para mim, mas pode ser inconstitucional, então o Tribunal de Contas também controla. Tá? Deve conter metas, programas de trabalho, limite de despesa, critérios e objetivos e autoridades supervisoras. Tá? Então ele vai estabelecer tudo isso. Quem vai supervisionar, tem que ter meta. Olha, André, eu quero que você atinja metas aí. Tá claro? Você tem que mudar aí o setor dos militares que jogam tênis aí, porque senão não estou exagerando, né? Óbvio que é algo muito mais amplo. Relatório de cumprimento de metas com possível desqualificação da entidade. Tá? Então, na verdade, nós temos aqui essas organizações sociais que elas fazem exatamente isso. Tá? Você pensa muito em comunidade carente, eu sei que está pensando nisso. Eu acho que o melhor exemplo seria, na verdade, uma ideia para determinada sociedade, comunidade carente, em apoio ou então específico. Tem uma organização social, não vou lembrar o nome agora, não é isso? Por exemplo, Médicos Sem Fronteira, não estou dizendo que é uma organização social, tá? Eu não sei a natureza jurídica do Médicos Sem Fronteira, mas ela certamente desempenha uma atividade extremamente relevante. Olha que interessante, me parece, olha aqui, ó, que não é um serviço público, mas é um serviço de interesse público, tá claro? Como é que tá aqui? Como é que eu botei aqui para vocês? Critérios objetivos, autoridade supervisora, espécie de parceria, atividade de interesse público e não serviço público. Não é isso? Eu falei serviço de interesse público, né? Tá claro? Ou CIPs agora, tá? Organizações sociais e civis de interesse público. Organizações sociais, civis de interesse público. Uma pessoa jurídica que não tem finalidade lucrativa, tá? Aí eu já vou fazer um termo de parceria. Serviço não é exclusivo do Estado, destinação de recursos públicos, é um campo mais abrangente do que as organizações sociais. Tá claro? Mais abrangente do que as OS. É mais abrangente, não é isso? Necessariamente não precisa ser uma coisa diretamente de interesse público. Um interesse público pode ser indireto. O termo de parceria deve ter prazo de duração, obrigações e forma de fiscalização. Tá? Decisão de outorga da qualificação em ato vinculado, é feito perante o ministro da Justiça, é importante. E obrigatório pregão eletrônico, mas eu queria só que você lembrasse que as OCIPs tem que ter a participação do ministro da Justiça. Tá claro? Beleza? Então, galera, olha só. O que eu fiz com vocês aqui?
Peguei 30 minutinhos, 2 aulas, não é isso? 2 blocozinhos, não é isso? Explicando toda a estrutura organizacional. Rapidinho. Eu entendo que é rápido, não é isso? Eu vou inclusive deixar esse resumo com vocês aí. Não sei aonde, mas a gente entra em contato, não é isso? Se o curso é aberto, né? Eu tô no 21. Ih, rapaz. 98806 1122. Eu tô no 21. 98806 1122. Isso, me manda um zap e certamente a gente resolve esse problema aí. Mas esse resumo aqui eu tenho para vocês, não é isso? Com todos os pontos mais importantes aí. Tá claro? Então matamos aí 1h20, matamos aí os pontos mais importantes desse primeiro ponto do teu programa, tá? E agora vamos matar as questões. Como é que fica fácil agora? Vamos lá. No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, então você fala assim, poxa, André, centralização, né? Determinadas atividades podem ser centralizadas? Não é a regra é a descentralização, não é isso? E a descentralização pode ser feita através do quê? Não é isso? Descentralização, que nasce uma nova pessoa jurídica em outros setores por ser um estado gerencial, e a desconcentração. Julgo o item a seguir. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Certo ou errado? Tá certo. Não é isso? Então você pensa, por exemplo, uma determinada pasta no Ministério. Não é isso? Agora, o Ministério... André, eu posso falar que todas as questões atinentes à justiça, segurança pública, estão centralizadas na mão daquele Ministério? Sim. Então é o processo de centralização? Sim. Não é isso? Você observou perfeitamente, não é isso? Criação de 2 superministérios, em nome de 2 superministros, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Paulo Guedes centralizou o quê? As questões de infraestrutura, as questões, não é isso? De fazenda, não é isso? Planejamento, tá tudo na mão dele. Não é isso? E o Sérgio Moro, também questão de inteligência, ABIN, COAF, Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública, tudo na mão dele, concentração. Não é isso? Então veja isso aqui. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração pública direta? Perfeitamente, certinho, sem mistério. 2. No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgo o item a seguir. Na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Certo ou errado, gente? Desconcentrar significa atribuir competência a órgãos. Já sabe que sim, né? Desconcentração cria órgãos. Descentralização cria uma nova pessoa jurídica. Perfeito? Tranquilo? Não há mistério nenhum, né? André, como é que é feita a descentralização? Através da delegação por um contrato administrativo ou através de lei que dá-se o nome de outorga. Simples assim. Ah, inclusive, né, você lembra, né, do conceito de órgão. Órgão pode ser o que, gente? Órgão, uma unidade de atuação, uma universalidade reconhecida ou um centro de competências. Tá claro? Unidade de atuação, universalidade reconhecida, centro de competências. Porém, tudo isso aqui não pode vir... Nessa questão aqui não poderia vir o quê? Vir falando o quê? Que na desconcentração não surge órgão, mas surge uma pessoa jurídica. Tá errado. Beleza? 3. No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgo o item a seguir. Vemos que ele fala isso direto, né? A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que, no primeiro, que é a descentralização, há a ruptura do vínculo hierárquico. E no segundo, esse vínculo permanece. É aquele que nós falamos no resumo. Vemos que depois a questão fica fácil, né? Porque você perde 1 horinha, cara. Cara, 1 horinha não é nem um filme, cara, tu vê. Deixou de ter visto um filme para ver essa aula aqui,
Tu mata. E empresa pública, sociedade de economia mista, organizações sociais, OCIP, ONG. É brincadeira. Tá claro? Então, André, veja bem. Qual é a característica principal da descentralização? Se eu estou descentralizando, eu crio uma pessoa jurídica, ele faz o quê? Vai lá, malandro. Tá claro? Se eu privatizei a Telerge e permitir que as empresas de telefonia viessem para o Brasil e eu descentralizei criando a Anatel, eu falo, toma lá. Não há mais vínculo hierárquico nenhum. Tá claro? Qual é o vínculo mínimo que eu tenho? Olha só, o vínculo é tão pequeno que eu escolho o teu presidente, que na presidência é dirigente geral, mando para o Senado Federal para aprovar, depois que é aprovado, teu mandato é fixo. Estão entendendo? Justamente, gente, para dar essa autonomia. Tá claro? Eu até peço desculpas, quando houve uma época que eu dei aula de administrativo, eu critiquei nos 3 meses do governo Lula, que ele flexibilizou isso aí. Tá? Ele quis politizar as agências reguladoras. Então, até peço desculpas por falar isso. Se hoje o teu plano de saúde está livre para cobrar o que eles querem, é porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar está fraca. Se está fraca é porque está politizada. E essa politização começou lá nos 3 primeiros meses do governo Lula. Tá? Peço desculpas aí se você não gostou do meu comentário. Isso é só direito administrativo, só isso. Essa flexibilização. Então, André, o que você é a favor? Eu sou a favor de uma dicotomia grande, de uma distinção grande entre quem faz a administração político-administrativa e quem tem discricionalidade técnica.